Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Que o Brasil é o país mais lindo e rico desse reino de cristal. Rico em minérios e mistérios, o Eldorado tropical. Todas as raças aqui se abençoaram pela paz universal. E no entanto a grande mídia nos leva a acreditar que a escassez é uma verdade. Temos que fome passar. E que nesse jogo a nação vai mesmo ter que penar. É hora de virar o jogo. É hora de virar o jogo. É hora de virar o jogo. E se tocar as políticas suicidas do Banco Central vão acabar nos levando pro buraco, a uma tragédia nacional. E não se pode calar e assistir em choque à destruição. Irmão, irmão, todos juntos com carinho no caminho da união. Inaceitável que unicamente os bancos tenham lucros de trilhões. É um modelo econômico que ferra nossa nação. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Olá, boa noite, amigas, amigos da Auditoria Cidadã da Dívida. Vamos iniciar mais uma live hoje com um tema que precisa ser tratado, né? Nós estamos aí contando 60 anos, porque eu não falo comemorando, eu falo contando 60 anos da instalação da ditadura militar no Brasil. Essa ditadura, ela teve vários impactos políticos, não é? E esses aspectos políticos estão sendo muito abordados hoje, porque esse ano a gente acabou de passar por uma ameaça, não é, de um golpe, como foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, esse ano é muito importante a gente lembrar todos os impactos daquela ditadura militar, para que as pessoas reflitam. Quem ainda está aí achando que uma saída pode ser uma retomada militar, como foi tentado dia 8 de janeiro, olha, precisa, como fala aí o nosso vídeo da introdução, botar a mão na consciência, refletir e estudar, rever a história. Muitos aspectos políticos têm sido
verificados, né, e abordados em inúmeros artigos, lives, protestos que aconteceram esses dias. Por quê? Foram muitas restrições às liberdades sociais, às liberdades democráticas. Tem um estudo que fala que foram 1.600 desaparecidos. Quanta gente foi torturada, ficou traumatizada para sempre? Quantas famílias prejudicadas? Quantas pessoas relevantes que estavam tocando a política brasileira foram caçadas? O presidente Juscelino Kubitschek, que fez um governo impressionante, claro que não foi perfeito, ninguém é perfeito, mas ele fez um governo impressionante, ainda não houve outro como ele. Ele foi cassado. Ele tinha sido presidente da República, naquela época não era autorizada a reeleição, então ele tinha sido candidato ao Senado, estava cumprindo o mandato de senador, ele foi cassado. Então, e entre vários outros, né? Quantos artistas não puderam mais viver no Brasil? Quantas pessoas mortas, assassinadas? Quanta vigilância, quanto boicote. Então, gente, essa história precisa ser revisitada, principalmente por aquelas pessoas que ainda pensam, né, que isso aí, esse regime ditatorial, possa representar algo de bom. E essa live de hoje, que nós vamos falar sobre a ditadura e a explosão da dívida ilegítima, ela é muito importante, porque uma das falsas propagandas que se faz do período da ditadura militar é que naquela época houve um milagre econômico. Ora, milagre? Com tanta gente analfabeta, tanta gente passando fome, tanto desemprego, uma inflação explosiva. O que realmente aconteceu na política econômica naquela época? Eu não pretendo aqui nessa live, que eu quero ser bem objetiva, né? Desde a pandemia, todo mundo já fala, não, tem que reduzir o tempo de live, nós vamos reduzir. Vou fazer uma coisa bem objetiva, bem resumida, e depois a gente vai aprofundando essa discussão, tá? O que eu vou apresentar para vocês hoje é fruto de uma pesquisa que eu fiz durante a CPI da dívida pública, uma investigação que aconteceu na Câmara dos Deputados Federais em 2009, 2010, e que, na época, eu ainda era auditora da Receita Federal, estava na ativa, e eu fui requisitada para assessorar essa CPI, porque um pouco antes eu trabalhei no Equador, na auditoria do Equador. Então, naquele momento ali da CPI da dívida, eu fui requisitada para assessorar a CPI da dívida. E fiz uma profunda pesquisa com tudo que foi disponibilizado à CPI na época. Inclusive, orientamos parlamentares para fazer requerimentos de informações. Vinham aquelas respostas, caixotes de papéis. Muita coisa que não tinha nada a ver, e no meio, muita informação relevante. Então, foi uma trabalheira infinita. Nós analisamos em cerca de 9 meses, quase 50 mil páginas de documentos. E nossa análise técnica teve cerca de 1.000 páginas. Então, o que eu vou falar aqui hoje é um resumo, obviamente, né? Não se assustem, vai ser um resumo. E para me controlar, para eu ficar bem objetiva, eu até preparei algumas telas, que eu vou pedir o Vinícius, que nos assessora aqui na live, para colocar, já colocou. Obrigada, Vinícius, pelo apoio. E eu quero também cumprimentar todos que estão nos assistindo. Deem seu like, se inscrevam no canal da Auditoria Cidadã, compartilhem
para que mais pessoas possam acessar essa live de hoje, que o tema é ditadura militar e a explosão da dívida ilegítima. Então, vamos lá. Primeiro, além, né, de todo o cenário político que eu já falei, de restrição, de prisão, de morte e vigilância, né? Todas as reuniões tinha vigilância, todas as universidades tinha lá os infiltrados. Além de todo esse aspecto de repressão brutal aos direitos democráticos, o que aconteceu em termos econômicos? Também não vou falar de tudo que aconteceu em termos econômicos, vou pontuar nesses aspectos aí que eu selecionei. Em primeiro lugar, em 1964, logo que decretada a ditadura militar, o Banco Central é criado. Interessante que ele foi criado naquela lei do mercado financeiro 4595 de 64, e junto com o Banco Central foi criado o Conselho Monetário Nacional. Só que na época o Conselho Monetário, além de ter vários membros, não hoje são só 3, tá? Hoje é só presidente do Banco Central, ministro da Fazenda e a ministra de Planejamento, só 3. Lá, quando ele foi criado, além de ser composto por vários ministros, tinha os conselhos. Então, tinha dezenas de conselhos que participavam do Conselho Monetário Nacional. Então, esse aspecto é interessante, porque o Conselho Monetário Nacional ainda piorou mais ainda. E o Banco Central também, né? O que aconteceu? Logo que criado o Banco Central, já houve também um volume enorme de decretos, naquela época era decreto-lei, né? Ditadura é decreto-lei, não tinha Congresso Nacional votando. Então, eram os decretos presidenciais ou decreto-lei e que expandiram os limites para endividamento, relaxaram regras, dando um verdadeiro estímulo ao endividamento externo. Tanto endividamento público como endividamento privado, tá? Depois eu vou falar de alguns desses aspectos, tá? Um deles, eu já vou falar agora, foi a resolução do Banco Central, uma resolução que o Banco Central expediu em 1967, logo depois. Essa resolução, o Banco Central autorizou que todo e qualquer banco que operasse no Brasil, inclusive bancos estrangeiros, qualquer banco que operasse no Brasil, poderia contrair empréstimos lá fora e emprestar aqui dentro. Então, vocês imaginem a farra. Empréstimo lá fora a juro baixo e emprestavam aqui dentro a juro alto, tá? Ganhando um spread gigante, só que ficavam devendo lá fora, em dólar, tá? Isso é dívida externa privada. Multinacionais instaladas aqui também se beneficiaram dessa possibilidade de receber esses empréstimos, tá? Tem até um vídeo muito importante sobre a Volkswagen, que a professora doutora Fátima Pinel, pesquisadora lá da Universidade Fluminense, nos enviou, mas essa parte empresarial ela é tão vasta que nós vamos deixar para fazer uma live depois com ela sobre isso, tá? Hoje eu vou ficar aqui restrita na questão da dívida. Então, lá em 64, criaram o Banco Central, de cara, estímulo ao endividamento público e ao endividamento privado, externos, né? E junto também, ainda em 64, o que aconteceu? A instalação desse Programa de Ação Econômica do Governo, o famoso
PAEG. Esse programa, ele foi apresentado por Roberto Campos, avô do atual presidente do Banco Central. Ele era o titular, na época, do Ministério Extraordinário do Planejamento e Coordenação Econômica. Era o ministério mais poderoso, tá? Na ditadura militar. É o que ditava as regras. Esse programa, ele é bem extenso. Ele tem regras para todo o funcionamento da economia brasileira. Mas eu peguei aí alguns pontos que são relevantes porque eles mostram direitinho o direcionamento que foi dado para a economia brasileira. Esses pontos aí mostram por que a gente chegou onde chegou. Com esse domínio, essa expansão brutal do agronegócio, tá? Com esse domínio dos privilégios do setor privado, do juro alto, etc. Então, olha aqui alguns pontos que estão lá no PAEG. Primeiro, controle inflacionário. Como que ele queria controlar a inflação? Disciplinamento do consumo. Nesse disciplinamento do consumo, tinha regras tanto para o setor público, tá? De cortar gastos, cortar investimentos em empresas públicas, reduzir salários, tá? Então, por quê? Quem ganha menos vai consumir menos. Então, nesse disciplinamento do consumo, tem uma gama de ações. O que mais? Política tributária que estimule a poupança, melhorando a orientação dos investimentos privados. Então, qual foi a orientação tributária na época? Não foi tributar os mais ricos, foi tributar menos os mais ricos, para melhorar os investimentos privados. Na ideia deles, rico é que vai investir. Então, ele não pode gastar com tributo, né? Então, olha bem, tá vendo o reflexo disso até hoje? Outro ponto que eu destaquei, política monetária condizente com a estabilização de preços. Que política monetária é essa? Juro alto. É essa ideia errada que tem até hoje de combater a inflação com juro alto. Todo mundo já está cansado de saber, porque a gente está cansado de repetir que juro alto não serve para combater o tipo de inflação que existe no Brasil. Aqui não tem excesso de demanda, pelo contrário. Vocês viram o resultado do censo do IBGE? Mais de 90% da população brasileira ganha até 2 salários mínimos. 60 milhões de brasileiros e brasileiras não passam fome porque recebem uma Bolsa Família de R$600. Como é que tem demanda aquecida no Brasil, gente? É um absurdo, né? E essa política aí está desde o PAEG até hoje. Roberto Campos já teve filho e o neto dele já cresceu, já é presidente do Banco Central e está aí fazendo as mesmas barbaridades contra a economia brasileira. É impressionante, tá? Outro ponto, política de estímulo ao ingresso de capitais estrangeiros e ativa cooperação técnica e financiamento com agências internacionais. Olha aí, o que explica o domínio do BID, do Banco Interamericano e do Banco Mundial, se metendo aí em todos os governos, federal, estadual, municipal, na área da educação, na área de saneamento, mineração, ambiente, com a desculpa, né? O discurso deles é lindo, né? É o discurso de apoiar, de criar regras. Vai ver o que na prática eles estão fazendo. E outro ponto que eu selecionei aí, política agrária visando aumento da produção e incremento da produtividade agrícola. Produtividade como? Latifúndio. Então, barraram a reforma agrária, aliás, esse foi um dos pontos, né?
que na ditadura falavam que se fizesse reforma agrária, como vinha o governo falando, né, que foi o governo que foi interrompido de João Goulart, ele falava em reforma agrária. Olha só, eles diziam que isso era comunismo. Reforma agrária é comunismo, minha gente? Então, Estados Unidos é comunista. Inglaterra, Reino Unido, é comunista. Porque todos eles fizeram reforma agrária. Então, vocês estão vendo quantos mitos que a gente tem que derrubar? Não tem nada de comunismo. Não tem, a ditadura não teve absolutamente nada a ver com combate ao comunismo. A ditadura foi para implementar no Brasil esse modelo econômico aí, desenhado no PAEG, cujos reflexos estão aqui até hoje, tornando o gigante Brasil atrasadíssimo em termos sociais, olha como está vivendo o nosso povo, em termos econômicos, tecnológicos, só uma ínfima minoria que está no grande agronegócio de exportação, que está na mineração e no setor financeiro, está se aproveitando, né? É isso aí, gente, que foi desenhado há 60 anos atrás e vem sendo alimentado por todos os governos, tá? Que só fazem quando fazem alguma política periférica, mas não muda a estrutura desse plano aí, desse programa, tá? Pode passar, Vinícius. Qual foi o resultado disso em termos de dívida? Eu vou mostrar primeiro o desenho, porque o desenho escandaliza, né? A explosão da dívida. Olha só, o gráfico aí está desde 69, porque nos primeiros anos cresceu muito pouco, e esses foram os dados que o relatório do Banco Central disponibilizou para a CPI, tá? Vocês estão vendo aí no gráfico, olha lá, a maioria das pessoas sempre achavam, né, que o FMI é que era o grande credor da dívida externa, né? Tanto que todas as passeatas contra a dívida era fora a FMI, né? Quando Lula quitou a dívida com o FMI, muita gente saiu falando que pagou a dívida externa. Olha só, a dívida com o FMI é essa linhazinha verde aí no gráfico. Dá para vocês enxergarem? Essa linha magrelinha aí, ó, essa linha magrelinha verde é a dívida do Brasil com o FMI. Tá? Que começou ali na década de 80, tá? E foi pagando, diminuiu, depois no final do governo Fernando Henrique aumentou de novo, depois Lula pagou. Mas sempre foi ínfima, como vocês estão vendo aí nesse gráfico da dívida externa registrada pelo Banco Central. E esse vermelhão aí no gráfico? O que é esse vermelhão? Olha ali na legenda. Empréstimos em moeda. Gente, para começo de conversa, que empréstimo que não é em moeda, né? Todo empréstimo é em moeda, ora. Ou você vai emprestar coisas, né, para um país. Empréstimo, registrado no Banco Central, todos são em moeda. Mas essa bolada aí, eles colocam empréstimo em moeda. Isso é um termo técnico. O que está por trás dele? Empréstimos junto a bancos privados internacionais. Tá? São empréstimos concedidos pela banca privada ao setor público e ao setor privado. Então, vejam bem, enquanto a população brasileira, toda a sociedade estava aí em pânico com os crimes da ditadura, porque foram crimes, tá? Brasil não chegou a punir esses crimes, infelizmente, não é?
Isso é uma chaga, principalmente para aquelas famílias que tiveram entes mortos, desaparecidos. Na Argentina, no Chile, vários responsáveis foram condenados por esses crimes. Aqui também houveram crimes, mas eles não foram punidos. Mas, enfim, enquanto a população estava aí alarmada por conta desses diversos crimes, por conta de toda a repressão, de toda a vigilância, todas as ameaças, era um clima, gente, de terrorismo. Olha a farra que os bancos estavam fazendo. Esse vermelhão aí que vocês estão vendo no gráfico são os empréstimos possibilitados por aquela resolução do Banco Central, Resolução 63 de 1967, que possibilitou que todo e qualquer banco pegasse dinheiro lá fora para emprestar aqui dentro. Olha só, alguém já tinha ouvido falar isso? A não ser aqui no canal, porque eu já falei isso outras vezes. Vocês veem isso? Nem naquele livro Dívida Pública, lá publicado pelo Tesouro Nacional, eles escancaram que o maior credor externo do Brasil sempre foram os bancos privados internacionais. E por que isso é tão grave? Vocês estão vendo que esse gráfico aí interrompe em 1964? O que aconteceu? Desculpa, em 1994. Vocês estão vendo aí? O gráfico vem de 69, quando o Banco Central disponibiliza os dados, até 1994. Por que esse gráfico para aí? Porque nesse momento houve a conclusão de uma operação em Luxemburgo, paraíso fiscal, o chamado Plano Brady, tá? E aí é outra história. Essa dívida contratual deixou de existir, passou a existir títulos, tá? Títulos podres, porque essa dívida era suspeita de prescrição. Prescrição? Como assim? Dívida prescrita é dívida morta. Antes disso, na década de 80, ainda durante a ditadura militar, houve a transformação dessa dívida pública e privada em novos contratos. Então, se vocês olharem aí, olha o que acontece ali em 1983. Sobe, aí ali ela fica mais ou menos constante, de 83 até 88, mais ou menos, o vermelhão ali fica mais ou menos constante. Por quê? Aquela dívida toda até ali, que era dívida contratual, tanto do setor público como do setor privado, ela é transformada em dívida a cargo do Banco Central. Banco Central passa a ser o devedor dessas dívidas. Eu fiz aí algumas telas que detalham esse ponto, depois, se vocês quiserem, a gente volta nesse gráfico. Pode passar adiante, Vinícius, porque aí o pessoal vai vendo essas informações para eles terem uma ideia. O que eu apurei lá durante a CPI, na análise técnica que eu fiz lá? A explosão da dívida durante a ditadura. Olha esses números, gente. Lá em 64, quando iniciou a ditadura, a dívida externa bruta total, essa do gráfico que eu mostrei, contabilizada pelo Banco Central, ela somava 3,2 bilhões. 3 só. Ainda em 64, foi autorizada a elevação de 300% dos limites para contrair crédito. Olha só. Aumentou em 300%. E daí continuou aumentando, tá? Quando terminou a ditadura em 85,
essa dívida alcançava 105 bilhões de dólares. Cresceu 32 vezes no período da ditadura. Então, gente, eu pergunto para vocês: houve milagre econômico? Não. Todo aquele investimento público que realmente aconteceu foi nessa época da ditadura que foi criada Itaipu, várias outras hidrelétricas, ferrovias, várias siderúrgicas foram implantadas, a Usiminas, várias expandiram, a CSN, que já havia sido criada na época de Getúlio, se expandiu. Então, assim, houve realmente um grande volume de investimento em energia, em telefonia, em siderurgia, várias áreas, tá? Porém, tudo isso foi financiado com dívida. Não foi milagre nenhum, tá? Foi tudo financiado com dívida externa. Tá aí, os números estão aí. Então, o que a gente fez? A gente pesquisou esse crescimento da dívida aí, em mais de 100 bilhões. Nós perguntamos ao Banco Central qual foi o volume efetivo de ingressos. E o Banco Central nos enviou uma tabela. Dívida externa total, que indicava um volume de ingresso de capital estrangeiro para empréstimo, não foi para investimento, foi para empréstimo, nesse período da ditadura, em 114 bilhões de dólares. Isso está na próxima tela, pode passar aí, Vinícius. Então, olha só, de 1970 a 82, foram 114 bilhões de dólares de empréstimo. Por que a gente pegou 1982 até 82? Porque 83 em diante, de 83 a 88, foram aqueles acordos que eu citei anteriormente, que transferiram toda essa dívida com bancos privados internacionais para o Banco Central. E aí já foi outra história, outra estatística. Então, nós pegamos esse período aí, até 82, segundo o Banco Central, entraram 114 bilhões de dólares, tá? E nós, então, fomos verificar a documentação que comprovava esse crescimento da dívida nesse período, tá? Pesquisamos todas as resoluções do Senado, todos os contratos enviados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a CPI, todos os empréstimos que a Procuradoria da Fazenda Nacional informou para a CPI que tinham sido feitos com base em decretos, todas as emissões de título no período, tá? O que nós apuramos? Olhando todas as resoluções, explica apenas 6,1% do total do crescimento da dívida no período. Só 6,1%. Olhando todos os contratos enviados pela PGFN, só explica 7,92%. Então, gente, todo aquele investimento que eu citei, Itaipu, hidrelétricas, cirurgia, investimento em telefonia, ferrovias, etc., etc., todos aqueles contratos explicavam um crescimento de apenas 7,9%. Investigamos também os empréstimos informados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, autorizados por meio de decretos. Somavam 7,4%. Vocês estão somando aí? 6,1 mais 7,9 mais 7,4
E, por último, emissões de títulos, que naquela época o Brasil já emitia títulos da dívida externa, tá? Através de bancos privados e até firmas no exterior. Mas o valor era pequeno, 0,01% do crescimento total da dívida. Tá? Somando tudo isso aí, gente, isso aí tudo explica cerca de 20%. Eu fiz essa conta, não coloquei aí, deixa eu fazer de novo aqui. Vocês estão fazendo aí? Ó, vamos lá. 6,1 mais 7,92 mais 7,4 mais 0,01. 21,4%. E os outros 79% do crescimento da dívida? Onde foi parar esse dinheiro? O Banco Central ainda enviou uma planilha com informações incompletas de registro de empréstimos externos, que somaram quase 17 bilhões, 14,8% do crescimento do período, mas essa daí a gente nem soma, porque nesse registro pode ter duplicidade com esses outros aí que a gente já colocou, tá? Mas ainda que some, aqueles 21 mais esse 14 vai dar 35. 65% da dívida, mesmo somando, ainda que estejamos somando duplicidade aí, 65% do crescimento da dívida externa durante a ditadura não foi comprovado pelos órgãos oficiais, pelo Banco Central, pelo Ministério da Fazenda, pela Procuradoria da Fazenda Nacional, durante a CPI da dívida de 2009 e 2010. Isso é gravíssimo. Como é que você tem um crescimento de 65% não explicado? Uma multiplicação da dívida por 32 vezes e desse volume todo, 65% não tem explicação. Isso está sem explicação até hoje. E é importante a gente falar nisso, por quê? Eu vou deixar uma pergunta aqui, porque eu não posso afirmar. Quem financiou todo aquele gasto da ditadura para colocar vigilante da CIA? Tinha gente da CIA em tudo quanto é universidade, em tudo quanto é reunião, fazendo relatório, planejando coisa, vigiando todo mundo naquele clima de terrorismo. Quem financiou isso? Esse pessoal vinha para cá por conta própria? Pagava suas passagens, seus hotéis, sua comida, suas diversões? Quem financiou tudo isso? Na auditoria do Equador, chegou a ser aventada, porque lá foi a mesma coisa. A maior parte da dívida externa sem explicação. Chegou a ser aventada que a ditadura financiou, que a ditadura foi financiada por dívida externa. Tá? Por que mantém sigilosos os arquivos da ditadura até hoje? Nós temos que cobrar isso. Isso aí é um desrespeito a centenas e centenas, segundo esse estudo recente, mais de 1.600, não, acho que é mais, de desaparecidos. Né? Depois peço o pessoal para pesquisar aí para mim o número exato de um estudo que foi veiculado, o estudo dos desaparecidos. Só de camponeses foram 1.600. Camponeses. Fora das outras áreas, tá? Então, isso aí continua obscuro até hoje. É importante falar nisso, gente, porque tem gente que fala, para
que fazer auditoria? A auditoria vai verificar isso, vai passar limpo a nossa história, tá? Porque se foi feita dívida para financiar a ditadura contra os interesses do povo, isso é dívida odiosa. Dívida odiosa é um termo jurídico. É dívida nula, é dívida contraída contra os interesses de quem vai pagar a conta depois, tá? Então, é preciso investigar isso. E como é que vai ser investigado? Através de uma auditoria, tá? Agora, para fazer auditoria, tem que ter acesso aos documentos. Como é que a gente vai ter acesso aos documentos se essa documentação da ditadura está toda sob sigilo até hoje, sendo prorrogada sucessivamente? Né? Nós temos que cobrar essa transparência. Pode passar, Vinícius. Ainda durante a ditadura, de 83 a 1988, o que aconteceu? Toda aquela dívida privada com bancos privados internacionais, aquela faixa gorda, vermelha lá do gráfico, ela foi transformada em dívida a cargo do Banco Central. Durante a CPI, gente, o Banco Central chegou a responder por escrito para a CPI de que o Banco Central assumiu, inclusive, dívidas privadas. Mas ele não tinha como ver o valor, não. Tinha perdido o valor. Olha bem, é uma disfarçatez, não é? Como assim? E se perdeu, se não tem como comprovar, anula. Tem que comprovar, senão, cadê? Anula, né? Não, ficou por isso mesmo, porque não deram continuidade às investigações que nós recomendamos na época, né? Então, aquela parte vermelha do gráfico, por isso que o gráfico ficou mais ou menos constante ali de 83 a 88, porque ali o Banco Central assumiu essa dívida. Ele passou a ser, gente, o devedor. Só esse fato já é uma ilegalidade. O Banco Central, como agente do sistema financeiro nacional, ele não poderia jamais assumir o papel de devedor, como ele assumiu lá nos Estados Unidos, escondido, em Nova York, sob as leis de Nova York. Os contratos eram regidos pelas leis de Nova York, rifando a Constituição brasileira. Em relação a esse ponto, como é que a gente ficou sabendo desses acordos? O senador Severo Gomes, que foi morto naquele acidente de helicóptero que matou também Ulisses Guimarães, o senador Severo Gomes fez um relatório, ele viajou lá para os Estados Unidos. Ele foi lá e lá é que ele teve acesso a esses contratos. Ele deixou um relatório, gente, que todo brasileiro, toda brasileira deveria ler, tá? Que mostra como essa questão da dívida era tratada, tá? Nessa época. Até hoje, né? Mas naquela época foi uma coisa impressionante. Tem até um trecho que a gente postou nesse... Estava vendo esse material hoje, né? Essa aqui é a nossa nova cartilha. Esse aqui é o caderno de estudos que a gente publicou há mais de 10 anos atrás, mas tem um parágrafo aqui que a gente colocou em destaque, em homenagem ao Severo Gomes. Eu vou ler esse trecho aqui dessa live, porque é muito, muito importante. E, principalmente, eu espero que jovens possam assistir, porque a minha geração viveu na carne esse período de terror, mas os jovens não. Então, os jovens precisam entender essa história, tá? Para fazerem as escolhas certas. Olha só,
esse caderno de estudos, gente, está disponível gratuitamente lá na página da auditoria, viu? Trecho do relatório do Severo Gomes. Sem qualquer sombra de dúvida, ele estava analisando a cláusula de renúncia à soberania brasileira. Vocês imaginem uma cláusula escrita que renuncia à soberania brasileira. O que ele falou sobre isso? Sem qualquer sombra de dúvida, aqui está o ponto mais espantoso dos acordos. De notar, aliás, a grosseria dos credores ou a pusilanimidade dos negociadores brasileiros, admitindo uma cláusula que, sobre ferir os brios nacionais, é fundamentalmente inútil no contexto da negociação. Essa cláusula retrata um Brasil de joelhos, tá? Sem brios poupados, inerme e inerte, imolado à irresponsabilidade dos que negociaram em seu nome e à cupidez de seus credores. Porém, nada há de ser dito sobre essa nefanda cláusula mais expressivo do que o próprio ilustríssimo ministro Seabra Fagundes já fez. O que o ministro Seabra Fagundes falou? O Severo Gomes cita ele. Esse fato de o Brasil renunciar explicitamente a alegar a sua soberania faz deste documento, talvez, o mais triste da história política do país. Nunca encontrei, e não sou muito ausente dos estudos da história do país. Em todos os documentos históricos do Brasil, nada que se parecesse com esse documento, porque renúncia de soberania talvez tenhamos tido, mas uma renúncia declarada à soberania do país é a primeira vez que consta de um documento, para mim, histórico. Este me parece um dos fatos mais graves de que somos contemporâneos. Então, gente, esse trechinho do relatório do Severo Gomes, eu espero que estimule vocês a ler, tá? Ele é um relatório que precisa ser visitado. Eu botei até o link dele aí na tela, que depois essas telas vão ficar todas disponíveis aí para vocês acessarem, tá? Então, por que o Banco Central fez isso? Por que ele foi a Nova York assinar contratos de forma escusa, contrários à Constituição brasileira, assumindo o papel de devedor em todas as dívidas externas junto a bancos privados internacionais? Não só dívida do setor público, mas do setor privado também. Por que ele fez isso? Essa foi uma exigência do FMI. O FMI entrou aqui, a primeira carta, antes ele já interferia, mas a primeira carta de intenções foi de 1983, no bojo daquela crise. Crise provocada por quê? Explosão da taxa de juros dos empréstimos internacionais. A maioria desses empréstimos, quase a totalidade, empréstimos externos durante a ditadura, eram feitos com taxas de juros flutuantes, taxas que variavam. Você não tinha um contrato com uma taxa fixa. Você tinha lá LIBOR, que é uma das taxas de juros internacionais, ditada pela Associação de Bancos de Londres, ou Prime, que é a outra taxa de juro internacional ditada pelo Banco Central Americano, que é privado. Então, você tinha lá o LIBOR, o Prime, mais X, mais Y, e inúmeras cláusulas legítimas. Nós fizemos toda essa análise na época da CPI, tá? Então, com a explosão dessas taxas, que lá na década de 70, enquanto eles estavam julgando, né, bilhões e bilhões de empréstimos, elas estavam em cerca de 5% a 6% ao ano,
Em 79, essas duas instituições internacionais começam a subir essas taxas de juros. E aí? O que acontece? Essas taxas chegam a mais de 20% ao ano, chegaram a 20,5% em 81. Vocês imaginem um empréstimo em dólar, com as taxas aumentando de forma galopante, de repente você começa a ter que pagar 20% da dívida total em juro por ano. Isso é um abuso, gente. Isso é um absurdo. E essa decisão foi unilateral. Foi uma decisão só por parte da Associação de Bancos de Londres e do Fed, que quem comandava essas instituições? Os mesmos bancos privados que eram os credores, entre aspas, daquela dívida externa representada naquela faixa vermelha do gráfico, que era a maior parte da dívida externa. Eram os próprios credores que arbitravam a taxa. Então, gente, aquela crise da década de 80, mais uma vez, foi uma crise fabricada pela explosão das taxas de juros, que, por sua vez, fizeram explodir ali a necessidade de pagamento. Junto com isso, houve um boicote internacional, porque eles viram as dificuldades de pagar, começaram a reter dinheiro do Brasil lá fora. O Citibank reteu dinheiro do Brasil. Então, reteve dinheiro do Brasil e vários outros episódios infames que levaram à explosão da crise no início da década de 80. O que essa crise possibilitou? A entrada do FMI aqui no Brasil. Em 83, aqui no Brasil, na Argentina, no Equador e vários outros países. E essa exigência aí do Banco Central assumir tanto as dívidas públicas como as dívidas privadas, ela se repetiu na Argentina, no Equador. Quando eu participei da auditoria lá no Equador, eu falava assim, gente, peraí, eu já li isso aqui. É por quê? Eu já tinha lido aqui no Brasil, tá? Idêntico, tudo idêntico, tá? Foi uma questão armada, de fora para dentro. Então, vejam bem, aquela dívida da ditadura, tá? A maior parte privada, farra dos bancos que se enriqueceram, ela é transformada em dívida a cargo do Banco Central em 83. Essa dívida passa por uma suspeita de prescrição lá em 1992. No Equador, nós provamos essa prescrição, achamos o contrato de renúncia à prescrição. Aqui no Brasil, nós só achamos indícios fortíssimos, achamos menções ao contrato de renúncia em vários documentos, tá? E o que é uma dívida prescrita? Responde aí. O que é uma dívida prescrita? Responde aí no chat. Dívida prescrita, gente, é dívida morta. Dívida que prescreve é dívida morta. Essa prescrição foi ignorada. E uma comissão liderada, chefiada por Pedro Malan, tá? Lá em Luxemburgo. Quem mais que participava dessa comissão? Murilo Portugal, Armínio Fraga e mais umas 50 pessoas. Foi feita a transformação daquela dívida, muito provavelmente prescrita, em novos títulos da dívida externa. Olha só. Pega uma dívida podre, prescrita, e transforma em títulos. Títulos Brady.
Eram 7 tipos de títulos na época. E aí, gente, o que acontece com esses títulos Brady? Eles eram ilegítimos. Eles não poderiam ser negociados em nenhuma bolsa de valores do mundo. O Brasil aceitou esses títulos para três destinações principais. Aceitou como moeda para comprar empresas privatizadas por Fernando Henrique. Claro, né? Quem que comandava a área econômica no governo Fernando Henrique? Exatamente os 3 que fizeram a negociação lá em Luxemburgo. Pedro Malan foi para o Ministério da Fazenda, os 8 anos de Fernando Henrique, ele não largou. Armínio Fraga foi depois para o Banco Central e Murilo Portugal para a Secretaria do Tesouro Nacional. Pronto, estava blindada ali a investigação, né? E aí? Aceitaram como moeda de privatização, transformaram aquela dívida externa em títulos da dívida interna e transformaram também em novos títulos da dívida externa. Vinícius, pode passar aí adiante. Olha, esse gráfico aí deu problema. Você pode trocar pelo PDF? Deu problema quando eu transformei esse gráfico em PDF. Então, eu vou explicando aqui, enquanto ele pega lá o PowerPoint que eu mandei para ele também, porque às vezes acontece isso. Desformatou. Tá? Então, gente, dando sequência, o que aconteceu com essa dívida? Tá? Deixa eu pegar aqui. Abrir outro arquivo enquanto o Vinícius altera lá. Opa, não deu certo. Engraçado. Tem um quadrado em cima. Vinícius, no PowerPoint você tem que tirar o quadrado. Eu vou te mandar de novo. Não sei como entrou uma figura em cima do... Vou mandar de novo aqui. Desculpa, gente. Vai tomar uma água. Respira enquanto eu vou ter que corrigir aqui. Vou salvar novamente aqui. Pronto. E vou mandar para ele colocar aí para vocês verem como que foi essa evolução aí. Ó. Um segundo só. Agora acho que vai dar certo, Vinícius. Te mandei aí por e-mail, tá? É importante, gente, a gente falar nisso, porque aquela dívida da ditadura militar, ela está refletindo até hoje. Vocês acompanharam a sequência? Olha aí nesse gráfico que chega até 2023. Olha o que aconteceu com a dívida externa. Bruta, tá? Que computa toda a dívida externa. Aqui na nova cartilha da auditoria, o gráfico está indo até 2022, tá? Essa dívida bruta, externa bruta, ela engloba a dívida externa federal, dos estados, dos municípios, das empresas estatais e do setor privado, tá? Então, é a dívida externa
total do país. Olha ali, a explosão durante a ditadura militar, ela vai seguindo, não é? Até o ano, olha aí, até ela vai crescendo até 89, justamente até 89. A partir daí, ela se mantém constante, porque houve uma mera transformação daquela dívida a cargo do Banco Central, que era a maior parte, né, em títulos. E esses títulos, eles foram sendo transformados em novos títulos, eles foram sendo aceitos como moeda de privatização e eles foram transformados em dívida interna, tá? Mostra o próximo gráfico aí, Vinícius, que é o nosso grande problema hoje. Olha aí, quando é que a dívida interna do Brasil dispara? Justamente a partir de 1994, quando acontece o Plano Brady e aquela dívida externa podre dos títulos Brady passa a ser, em parte, transformada em dívida interna. No momento em que a dívida interna pagava juros de quase 50% ao ano. Então, hoje, o nosso maior problema é a dívida interna. Olha lá, passa de 8 trilhões e meio. Olha lá onde é que está chegando. E aí? Tem gente que fala, não tem como, não sei por que vocês ainda falam em fazer auditoria. Como assim? Tem que fazer auditoria. Essa dívida interna hoje, ela está por trás das restrições do arcabouço fiscal. Por que tem teto no arcabouço? Por que tem meta de superávit primário? O primário não inclui o gasto com a dívida. Tudo isso é para privilegiar o gasto com essa dívida aí. Por que a gente continua privatizando patrimônio? Para pagar a dívida. Por que tem contra-reformas? Já estão anunciando aí. O Lira toda semana fala da reforma administrativa e já está falando de outra reforma da Previdência também. Tá? Então, gente, essa dívida interna, ela é a sucessora daquela dívida externa ilegítima, dívida odiosa, dívida de ditadura, que muito provavelmente até financiou a ditadura também, não é? Essa dívida é que foi transformada aí, ó. Houveram várias transformações de dívida externa em dívida interna. E que dívida é essa? Que dívida interna é essa? É uma dívida de juros sobre juros. Não tem contrapartida em investimentos, como o Tribunal de Contas já declarou. Está na página 13 aqui dessa nova cartilha. Ó. A fala aí que está gratuita também, PDF, na página da Auditoria Cidadã. Mostra a próxima tela. Vinícius, olha aí, que dívida é essa? Essa interna. Ela nasce lá a partir de 94 e ela cresce em função do juros sobre juros. É um mecanismo, gente, de transferência de dinheiro público, dinheiro da classe trabalhadora, dinheiro da população brasileira para os grandes rentistas, que são os grandes bancos, as grandes corporações, nacionais e internacionais. Eles é que usufruem dessa chamada dívida pública. Dívida pública que no Brasil não tem servido para investimento público. Não tem, tá? Como quem disse isso foi o Tribunal de Contas da União. Então, dados oficiais, ó, essa série aí, esse gráfico aí, foi construído com uma série temporal publicada pelo Banco Central. A dívida líquida do setor público é menor do que o volume de juro nominal acumulado. Olha aí a prova. Os números não mentem, tá? Por último, gente, afinal, que dívida é essa, né?
nós precisamos fazer, pode passar, Vinícius, nós precisamos fazer auditoria dessa dívida. A auditoria é a ferramenta correta, eficiente, eficaz, hábil para investigar essa dívida desde a sua origem. Essa dívida que o Tribunal de Contas já falou, declarou ao Senado que não tem tido contrapartida em investimentos no país, tá? Então, vocês podem acessar nossa cartilha, artigo, live, pode parar de colocar a tela, acabou aí, Vinícius, obrigada. Porque esse tema, gente, é um tema que precisa ser conhecido. O que eu apresentei aqui foi baseado nos relatórios, nas análises técnicas que nós preparamos para a CPI da dívida. Essas análises também estão disponíveis na página da Auditoria Cidadã. Vocês podem acessar lá. Então, eu peço, não é, que vocês continuem acessando aí as redes sociais da Auditoria Cidadã, divulguem essa live, para que mais pessoas conheçam essa ilegitimidade da dívida pública lá na origem. Lá durante a ditadura militar, a explosão dessa dívida ilegítima começou lá. E de lá para cá, vem só passando por sucessivos refinanciamentos, passa para o Banco Central, volta em título e entrega a empresa. Olha, então não é uma dívida meramente financeira. É uma dívida que está atrelada ao nosso patrimônio. Nós estamos entregando o nosso patrimônio para pagar essa chamada dívida. Nós estamos entregando nossos direitos em sucessivas contrarreformas da Previdência, administrativa, etc., para pagar essa chamada dívida. Você ficaria feliz se descobrisse que tudo isso foi para financiar, a maior parte, 65% lá na origem, foi para financiar a própria ditadura? Ou você se considera calmo, tranquilo, diante dessa suspeita de que você pode estar passando aí, você e a imensa maioria do povo brasileiro, passando por tantas dificuldades, para quê? Para pagar a dívida que financiou a ditadura? Isso tem que ser investigado. Não podemos continuar vivendo no avesso do Brasil que poderíamos ter, tá? Bom, gente, o nosso compromisso é fazer live de 1 hora. Já passou, mesmo eu ali com o controle das telas que eu preparei, eu acabo passando, né? Porque é tanta coisa para comentar e compartilhar. Eu assumo o compromisso de olhar as perguntas que foram feitas aqui. Agradeço a todo mundo que fez pergunta, que comentou. Nós vamos fazer posts daqui para frente. Nosso jornalista está acompanhando a live, assim como a equipe da Auditoria Cidadã. Agradeço a todos eles pelo acompanhamento. Eles vão salvar esse chat para mim e nós vamos preparar vários posts, tá? Vamos também depois fazer outra live falando da parte empresarial, porque também houve isso, né? Houve o privilégio de multinacionais, naquele endividamento privado que foi transferido para o Banco Central e se tornou público, tinha dívidas de multinacionais. Então, nós vamos fazer outras abordagens sobre isso, porque achamos que esse tema, não só por conta da questão econômico-financeira que a dívida representa, mas pelo reflexo dela no nosso patrimônio público, porque nós temos perdido patrimônio público fundamental, essencial, estratégico para pagar essa chamada dívida, mas principalmente pelo aspecto social. Porque essa dívida é que tem impedido
o atendimento a todos os direitos sociais no Brasil, como nós estamos tratando na campanha nacional por direitos sociais. Tivemos uma plenária belíssima no final de semana anterior, né? Esse final de semana agora foi a Páscoa, ontem, né? Foi a Páscoa, até aproveito para desejar Feliz Páscoa ainda, é tempo, né? Para todas as pessoas, muita renovação e vida nova, né? Para todas e todos. E na semana anterior à Páscoa, nós tivemos uma plenária maravilhosa, no sábado e domingo, presencial. E foi transmitida online também, com mais de 1.000 participações online. Então, a sociedade está acordando para ver isso, não é? Não falta dinheiro no Brasil. Não falta dinheiro no Brasil. O Brasil é riquíssimo, não só em riquezas naturais, mas em dinheiro em caixa. Quase 5 trilhões em caixa. Mas tudo isso está reservado para alimentar e sustentar esse sistema da dívida. Esse sistema tem que ser enfrentado, porque o nosso povo não aguenta mais. Buscar um atendimento à saúde e não tem. Não é perdido no interior de Minas, não. Aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, busca atendimento e não encontra. E morre na fila sem atendimento. Isso não dá mais. Olha o sucateamento da educação pública. Olha os problemas de infraestrutura grave que tem no Brasil, provocando acidentes. Gente, onde é que nós vamos parar? Olha o atraso socioeconômico desse país. Riquíssimo desse jeito. Nós temos todas, não é muitas, não, é todas as condições de alavancar o desenvolvimento socioeconômico aqui dentro. Mas não tem investimento digno em educação, ciência e tecnologia. Olha lá, olha o gráfico lá da auditoria, quanto que é para ciência e tecnologia? 0,0 alguma coisa. Gente, chega, né? Chega. E tem muito que fazer. E uma dessas coisas é enfrentar o sistema da dívida. E a ferramenta para esse enfrentamento é a auditoria. Para encerrar, quem não gosta da auditoria é a favor da corrupção. Porque enquanto não faz auditoria, essas corrupções todas vão ficando encobertas. Concordam? Então, tem que optar. Você está do lado da auditoria ou do lado da corrupção? Eu espero que todo mundo aqui esteja com a gente. Um grande abraço, acompanhe as nossas redes, que as respostas de vocês vão ser respondidas em posts nas nossas redes sociais. E apoiem a campanha nacional por direitos sociais, que está nascendo. Se a sua entidade, o seu sindicato, associação, enfim, o seu movimento social ainda não está participando, venha participar. É uma campanha aberta. E apoiem também a campanha pelo limite dos juros no Brasil. É uma campanha também que continua intensificando a pressão no Congresso Nacional para que seja colocado, seja apreciado esse projeto de lei que foi construído pela sociedade civil e está lá na Comissão de Finanças e Tributação agora, já passou pela Comissão de Legislação Participativa, aprovado por unanimidade, agora está na Comissão de Finanças e Tributação. Se você apoiar, tem uma possibilidade lá de comentar e dizer eu apoio, lá na página da Câmara dos Deputados. Acesse no site Campanha pelo Limite dos Juros, que você vai chegar nesse ícone lá da enquete da Câmara dos Deputados, viu? A outra campanha continua ativa até virar o jogo. É a campanha É Hora de Virar o Jogo. E o jogo que a gente quer virar, gente, é esse jogo do modelo econômico. Esse modelo econômico que foi implantado desde a ditadura militar com o PAEG.
está aí até hoje, sendo reciclado, tá? Reforçado, está aí até hoje. Os fundamentos dele estão aí até hoje, com a classe trabalhadora ganhando pouco, pouquíssimo, para que não haja inflação. Olha que conversa. Então, vamos continuar nessa luta, conto com vocês. Apoiem a Auditoria Cidadã, participem das nossas redes, compartilhem, e quem quiser fazer doação também pode fazer, viu? Para a gente conseguir contratar mais pessoas e avançar mais. Um forte abraço para todos e todas e até a nossa próxima live. A Auditoria Cidadã da Dívida é uma associação sem fins lucrativos e precisamos do seu apoio para produzir e divulgar o nosso material. Então, deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, é grátis. E se você quiser e puder, doe através do Pix 12 537 204 000145. Agradecemos a todos pelo apoio e vamos juntos pela Auditoria da Dívida já! Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Que o Brasil é o país mais lindo e rico desse reino de cristal. Rico em minérios e mistérios, o Eldorado tropical. Todas as raças aqui se abençoaram pela paz universal. E no entanto a grande mídia nos leva a acreditar que a escassez é uma verdade. Temos que fome passar, e que nesse jogo a nação vai mesmo ter que penar. Acabar nos levando pro buraco, a uma tragédia nacional. E não se pode calar e assistir em choque à destruição. E mão em mão, todos juntos com carinho no caminho da união. Inaceitável que unicamente os bancos tenham lucros de trilhões. É um modelo nossa nação. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência.